E aí, galerinha, na aula de hoje vamos continuar falando sobre a radiação, radioatividade ou energia nuclear. Vamos entender quais são as aplicações da radiação e, além do mais, entender um pouco mais sobre a cinética das reações nucleares. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre a radiação, radioatividade ou energia nuclear. Vamos entender as aplicações e como nós conseguimos medir e identificar a radiação. Pessoal, nós temos um contador chamado contador Geiger-Miller. É através dele que nós conseguimos identificar e medir a intensidade das substâncias que são radioativas. O aparelho, ele é relativamente simples. Você vai ter uma cápsula, onde nessa cápsula pode ser de ar ou de argônio. Quando o material radioativo ele entra, ele vai ionizar o ar, fazendo com que esse circuito ele feche. Nós temos aqui uma bateria ou uma fonte de voltagem, um amplificador e um contador para poder medir a radiação. Vamos ver aqui as aplicações da radioatividade. Na indústria, o cobalto-60 pode ser usado para a determinação de regularidade na espessura de uma lâmina de um metal. Na engenharia, utilizamos as radiações para ver vazamento de tubulações subterrâneas. Na agricultura, na fisiologia das plantas e conservação. Na arqueologia, datação de fóssil através do carbono 14. Vamos ver aqui ainda que experimentos com a datação do carbono 14 estima-se que a idade do pedaço de tecido conhecido como santo sudário, milhões de pessoas acreditam que é a imagem impressa no tecido, ou seja, o corpo de Cristo crucificado. Entretanto, os experimentos de datação mostraram que as plantas que forneceram as fibras do tecido linho foram cultivadas por volta de 1260 a 1390 depois de Cristo. As análises foram feitas em 3 laboratórios independentes e diferentes e apresentaram resultados similares. Vamos ver aqui, pessoal, que na medicina, no tratamento do câncer, no diagnóstico de enfermidade através do raio-x, ressonância magnética e tomografia computadorizada se utiliza a radiação. O grande mal da radiação é que ela pode provocar o que nós chamamos de mutações. E essas mutações nada mais é do que a alteração no DNA de uma célula. Então vamos falar aqui sobre a fissão nuclear. Essa fissão nada mais é do que a quebra do núcleo do átomo instável por dois núcleos menores por bombardeamento de partícula como nêutron. Aqui nesse caso nós vamos ver a quebra de um átomo de urânio que ele transforma em bário e criptônio. Observe que o nêutron ele vai ser bombardeado o seu núcleo. Esse núcleo se transforma em um núcleo que ele é instável, ele se rompe, transformando em átomos que são menores, como o bário e o criptônio. Nós temos um processo também conhecido como fusão, é o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos se juntam e formam outro núcleo de maior número atômico. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer e é geralmente liberado muito mais energia do que consome. Aqui eu tenho o trítio e o deutério, eles vão se fundir e vão formar o elemento hério. Agora vamos ver como é que funciona uma usina nuclear. Nós temos aqui, galera, um reator. Nesse reator nós temos os elementos radioativos, onde acontece o processo de fissão nuclear que libera bastante energia. Nós temos aqui um líquido que ele entra em contato com esse material, que por sua vez ele vai simplesmente aquecer a água. Essa água ela se transforma em vapor através do aquecimento desse líquido a uma temperatura acima de 100 graus, lógico, e esse vapor vai girar uma turbina. Essa mesma água ela é resfriada, aonde volta para o sistema. Ao gerar a turbina, ele vai produzir eletricidade.
Nós temos aqui essa primeira parte de amarelo, que é o circuito primário. Como esse material entrou em contato com o material radioativo, ele pode se transformar em uma substância radioativa. Nós temos aqui o circuito secundário, onde nós temos água e vapor d'água. Também ele não sai do sistema. E por último, nós temos aqui de vez o sistema de refrigeração. Agora nós vamos ver um vídeo como é que se faz com que se produza, né, essa energia através da radiação, radioatividade ou a energia nuclear. Vamos ver o vídeo. Imagine se a energia elétrica que você conhece pudesse caber na palma da sua mão. Imagine que uma única pastilha como essa seja capaz de abastecer de energia uma casa inteira durante um ano e que 1 quilo dessas pastilhas possa produzir a mesma energia que 55 vagões carregados de carvão. E mais, imagine que para produzir a mesma quantidade de energia são necessários 6 caminhões-tanque cheios de óleo combustível. Bem, agora não imagine mais, vamos conhecer de perto o ciclo do urânio. Começamos nossa viagem aqui em Angra dos Reis. Estamos na praia de Itaorna, em plena Mata Atlântica, reserva da biodiversidade no estado do Rio de Janeiro. E esta é a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto. Angra 1 e Angra 2. As usinas da eletronuclear são responsáveis pela produção de energia limpa e segura. Mas que combustível se usa para gerar essa energia que respeita o meio ambiente? Para responder a essa pergunta, vamos começar do início. E o nosso início é aqui, na Bahia, nas minas de urânio, que é o combustível das usinas nucleares. Mas até que esteja pronto para ser usado na geração de energia elétrica, temos um longo caminho pela frente. O urânio é uma das grandes riquezas do solo brasileiro. Atualmente somos a 6ª maior reserva desse mineral no mundo, e isso com apenas 30% do território brasileiro pesquisado. Aqui encontramos o urânio em seu estado natural, em formações rochosas. Daqui ele parte para o beneficiamento em Resende, estado do Rio de Janeiro. No primeiro estágio, ele é transformado em pó. A seguir, o pó é agrupado em pastilhas com forma de um cilindro de mais ou menos 1 centímetro de comprimento e de diâmetro. As pastilhas de urânio são produzidas aqui nas indústrias nucleares brasileiras. Nesse processo, o urânio também passa por um enriquecimento, aumentando suas propriedades combustíveis para o uso na usina nuclear. Em seguida, as pastilhas passam por um processo parecido com o que se usa para fabricar cerâmica. Aqui elas ganham a resistência necessária para enfrentar as condições de operação a que serão submetidas dentro do reator da usina, como vamos ver logo mais. Agora, as pastilhas super resistentes passam por uma etapa de retificação para ajuste de suas dimensões. As pastilhas aprovadas são pesadas, arrumadas em carregadores e secadas em fornos especiais. Assim, elas estão prontas para a nossa próxima etapa, a fabricação do elemento combustível. O elemento combustível é composto pelas pastilhas de dióxido de urânio montadas em tubos, assim, uma sobre a outra. Esses tubos são feitos de uma liga metálica especial, que forma um conjunto de centenas de varetas rigidamente posicionadas nessa estrutura metálica. Depois de pronto, o elemento combustível é preparado para o transporte. Aqui da fábrica, ele parte numa grande operação de segurança em direção à central nuclear, em Angra dos Reis, lá onde começamos nossa viagem. A diferença de uma usina nuclear para as outras é que a geração de vapor não acontece com a queima de material combustível como carvão ou petróleo, e sim devido a um processo de fissão dos átomos de urânio dentro das pastilhas, aquelas, lembra? Isso tudo acontece aqui, no coração da usina, o reator. Vamos ver isso de perto? A geração de energia começa com o bombardeamento dos núcleos dos átomos de urânio. Quando o núcleo é atingido por um nêutron, acontece uma reação em cadeia. O
núcleo se divide em duas partes, liberando uma grande quantidade de energia e 2 ou 3 nêutrons que bombardeiam outros núcleos de urânio, liberando mais energia e novos nêutrons que vão batendo em outros núcleos e assim por diante. Esse processo acontece todo dentro do núcleo do reator. Essa fissão dos átomos gera calor e aquece a água do sistema primário. Do gerador de vapor, essa água aquece a água do sistema secundário, transformando-a em vapor. Depois de movimentar a turbina, esse vapor passa pelo condensador, onde é resfriado pela água do mar. O gerador elétrico, acoplado ao eixo da turbina, produz a eletricidade que abastece a rede de energia elétrica. Aqui, no reator, o elemento combustível é transportado e vai substituir o combustível já gasto pela usina. A troca do combustível é um grande evento que envolve muita tecnologia, profissionais e trabalho em equipe. Depois da troca do combustível, a usina está pronta para funcionar a todo vapor e gerar muita energia elétrica. Daqui de Angra, sai a energia que corresponde à metade de toda a energia consumida no estado do Rio de Janeiro. E o que é melhor, sem queimar aqueles vagões carregados de carvão e sem poluir o ar. O meio ambiente agradece. O urânio que saiu da natureza, que passou pela fábrica para se transformar em pastilhas, que foram agrupadas no elemento combustível, transportado até a usina, utilizado para geração de energia, está agora movimentando o mundo. Depois de saber disso tudo, quando você acender uma lâmpada ou estiver assistindo televisão, lembre-se que essa energia pode estar sendo gerada do urânio e do trabalho dos profissionais da Central Nuclear de Angra dos Reis. O grande problema que nós temos com a questão do lixo nuclear, o lixo produzido pelas usinas nucleares, é que ele continua emitindo radiação por milhares de anos. Sendo considerado uma energia limpa, porque ela não produz CO2, ele só tem a questão do lixo, que deve ser guardado, armazenado em regiões onde o homem não entra em contato com esse material. Vamos ver a bomba nuclear. A bomba nuclear é um dispositivo explosivo que deriva de uma força destrutiva das reações nucleares, tanto de fissão, conhecida como bomba atômica, como também da fusão nuclear, conhecida como bomba termonuclear. Ambas as reações liberam quantidade de energia a partir de quantidade relativamente pequena de matéria. Aqui, a arma mais destrutiva de nosso planeta. Este é o poder de uma bomba de hidrogênio, e é o mesmo hidrogênio que alimenta a combustão de todas as estrelas do universo. Estou bem aqui na ponta, no topo de um míssil balístico intercontinental Titã, um foguete gigante desenhado para impelir no seu cume uma pequena carga contendo o mais explosivo aparelho já criado pela humanidade. A quantidade de gás hidrogênio contida numa bomba H é minúscula, quase o suficiente para encher uma bexiga de festa. Mas a energia que ela pode desprender é devastadora. Essa é a mesma energia que deixa as estrelas acesas. Tudo isso vem de um único balão cheio de hidrogênio.
Vamos agora conhecer a cinética da radioatividade, a cinética radioativa. Estuda o comportamento de uma amostra radioativa, observando sua velocidade média, o período de semidesintegração, ou que nós chamamos de meia-vida. Nós sabemos muito bem que essas reações ela têm uma duração. Preste bem atenção que nós chamamos de velocidade média. Determina o tempo médio necessário para que os átomos de uma amostra radioativa se desintegrem. Então, essa velocidade média vai ser igual a 1 sobre C. Esse C é a constante radioativa, que indica a fração de átomo desintegrado na unidade de tempo. Vamos ver aqui agora o que é a meia-vida ou período de semidesintegração. Galera, é o tempo necessário para que a metade dos átomos presente em uma amostra radioativa se desintegre. A gente pode trabalhar com a fórmula tanto com o número de mol, como também com a massa. Olha, nós vamos ter que o número final de mols que sobrou vai ser igual ao número de mol inicial dividido pelo 2 elevado a x. Esse x é o número de período de meia-vida que nós temos da desintegração dos átomos. O tempo de decaimento ou transmutação radioativa pode ser calculado por esse tempo de decaimento vai ser igual a x vezes o período de meia-vida. Observe que a gente pode trabalhar com a massa. Aqui no início eu tenho 100%. Quando passa o período de meia-vida, ele vai reduzir a metade. Depois, mais meia-vida, ele vai reduzir a 1/4. Depois de meia-vida, ele reduz a 1/8 da massa inicial. Vamos ver aqui um exercício que ele vai falar sobre o período de meia-vida. Preste bem atenção. O criptônio 89 possui tempo de meia-vida igual a 3,16 minutos. Dispondo de uma amostra que contém 4 vezes 10 a 23 átomos desse isótopo, ao final de quanto tempo restarão 1 vezes 10 a 23 átomos? Galera, preste bem atenção, vamos tirar aqui os dados. O número de átomos iniciais é 4 vezes 10 a 23 átomos. O número de átomos finais é 1 vezes 10 a 23 átomos. Sua meia-vida é o período de semidesintegração, que é o tempo que a amostra reduz a metade, ele vai ser igual a 3,16 minutos. Observe que no início nós tínhamos 4 vezes 10 a 23 átomos. Quando ele reduz a metade, ele vai para 2 vezes 10 a 23 átomos. Se ele reduziu a metade, ele passou um período de meia-vida, que é 3,16 minutos. Novamente, ele vai reduzir a metade. Ele chega ao valor que nós queremos, que é 1 vezes 10 a 23, que ele reduziu a metade. Se passou também 3,16 minutos. Se eu somo esses dois períodos, então a partir de 6,32 minutos, nós temos a quantidade que nós queremos desse número de átomos. Então, é isso aí, galera.